Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Damos início neste momento ao ato de constituição do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, Transparência, Participação e Inovação dos Serviços Públicos. A constituição deste Fórum Parlamentar tem o objetivo de promover o apoio do Poder Legislativo catarinense e de seus membros aos esforços da administração pública estadual para otimizar a implementação e a consecução dos objetivos do governo aberto, bem como incentivar a adesão dos demais atores e órgãos que compõem a estrutura pública catarinense de forma a ampliar a rede de apoio à temática e potencializar seus resultados. Segundo a Controladoria Geral do Estado, o governo aberto é uma nova visão da administração pública que coloca o cidadão como prioridade para as políticas públicas e, com essa perspectiva, promove projetos e ações voltados ao aumento da transparência, combate à corrupção, incentivo à participação social e à inovação. No âmbito do Poder Legislativo, a expectativa é de potencializar os resultados projetados pelo governo aberto a partir do engajamento dos parlamentares e suas respectivas redes de atuação, promovendo a interlocução com a sociedade. O Fórum é integrado pelos senhores deputados estaduais Napoleão Bernardes, Matheus Cadorim, Gessé Lopes, Volney Weber, Dr. Vicente Caropreso, Maurício Skudlark, Ivan Nats, Fernando Kreling, Delegado Egídio, Paulinha, Rodrigo Minotto, Oscar Gutz, Marquito, Pepe Colasso, Lucas Neves, Marcos Vieira, Fabiano da Luz, Gerry Comper, Tiago Zilli, Mário Mota, Marcos da Rosa, Camilo Martins e Altair Silva. Convidamos, então, para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor coordenador do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Napoleão Bernardes. Excelentíssimo senhor Controlador-Geral do Estado de Santa Catarina, Cícero Barbosa, neste ato representando o senhor Governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Altamiro de Oliveira, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente do TJ de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Wilson Rogério Vandal. E excelentíssimo senhor promotor e subprocurador de Justiça, Luciano Naschenweng, neste ato representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssimo senhor membro do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, Transparência, Participação e Inovação dos Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Matheus Cadorim. Excelentíssimo senhor membro do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, deputado estadual Oscar Gutz. Excelentíssimo senhor membro do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, deputado estadual Camilo Martins. Excelentíssimo senhor membro do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, deputado estadual Lucas Neves. Excelentíssimo senhor membro do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, deputado estadual Pepe Colasso.
Excelentíssimo senhor, membro do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, deputado estadual Marquito. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Articulação Internacional do Estado de Santa Catarina, Juliano Frener. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, senhor Diogo Roberto Higgenberg. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Márcio Vicari. Excelentíssimo senhor Vice-Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Luiz Coelho. Senhor Presidente do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina, José Antônio Farenzina. Senhor Presidente do Observatório do Brasil de Florianópolis, Ivan Luiz Eco. Senhor Auditor do Estado de Santa Catarina, Agenolfo José Nau Júnior, neste ato representando o senhor Presidente do Sindicato dos Auditores do Estado de Santa Catarina, André Rezende. Senhor Gerente de Integridade e Compliance da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, Carlos Petis. Senhor Vice-Prefeito do município de Urubici, Dilmo Fauster. Senhor Vereador do município de Urubici, João Alzione Alves. Senhor Chefe de Gabinete Marcos Souza, neste ato representando o gabinete parlamentar do deputado estadual Mário Mota. Senhor Assessor Parlamentar Jonas Gomes de Souza, neste ato representando o gabinete parlamentar do deputado estadual Tiago Zilli. Senhor Secretário Parlamentar Rodrigo Silva Melo Sampaio, neste ato representando o gabinete parlamentar do deputado estadual Sérgio Guimarães. Senhor Secretário Parlamentar José Sesconeto, neste ato representando o gabinete parlamentar do deputado estadual Altair Silva. Senhor Assessor de Relações Governamentais da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Luiz Rames, neste ato representando o senhor Presidente Mário César de Aguiar. Senhora cofundadora Act for Delivery, doutora Florência Gersovitch. Senhora professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, Paula Kies Schomer. Senhora gerente de promoção do controle social e coordenadora do programa Governo Aberto da Controladoria Geral do Estado, Carolina Kischler da Silva. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação inicial o excelentíssimo senhor coordenador do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, deputado estadual Napoleão Bernardes. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa reunião de instalação do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, que trata das questões de transparência, participação e inovação dos serviços públicos. Nós imaginávamos um evento de mais informalidade, mas a temática demonstra a assertividade dessa medida e nós temos hoje aqui um quórum qualificadíssimo de muitos órgãos, dos mais diversos matizes, dos mais diversos propósitos, integrados, unidos, irmandados, de mãos dadas na cooperação em torno de um objetivo comum, que é a qualificação do serviço público, não como um fim em si mesmo, mas como um meio, como um caminho, como um instrumento para que nós possamos ter melhor entrega de serviços públicos à população, ao destinatário final. Na nossa visão, a transparência, por exemplo, é um caminho, é um meio, é um instrumento para que se busque eficiência, para que se busque eficácia, para que se busque fazer a coisa certa do jeito certo e, com isso, ao final, o destinatário dos serviços públicos, que é a população, ter acesso à melhor qualidade dos seus serviços públicos. Eu tenho o privilégio de compartilhar com todos de que essa é uma iniciativa que conta com a adesão de 23 parlamentares já no início, já no nascedouro da instalação desse fórum parlamentar. E destaco aqui, com muito carinho, a presença dos deputados Matheus Cadorim, deputado Camilo Martins, deputado Lucas Neves, deputado Oscar Gutz, deputado Marquito, além dos deputados que estão representados. E nós registramos e enaltecemos, que esse fórum parlamentar, portanto, nasce com a adesão de 23 dos 40 deputados estaduais, já no início das suas iniciativas, e se destaca aqui, além dos mencionados, Matheus Cadorim, mas também a adesão do deputado José Lopes, Volney Weber, Dr. Vicente Caro Preso, Maurício Skudilac, Ivan Nates, Fernando Krelin, delegado Egídio, Paulinha, Rodrigo Minotto, Oscar Gutz, Marquito, Pepe Colasso, Lucas Neves, Marcos Vieira, Fabiano da Luz, Jair Comper, Tiago Zilli, Mário Mota, Marcos Vieira,
Camilo Martins e Altair Silva, né, o que demonstra a compreensão do parlamento no papel que o parlamento deve ter nessa temática, que é fazer o ponto de interlocução entre tantos atores, entre tantos protagonistas, e a nossa visão enquanto parlamento é justamente promover, através desse fórum, a conexão entre atores, a conexão entre protagonistas, para que o resultado final ele seja, de modo maior, efetivado. São muitas aqui as autoridades nominadas pelo protocolo, sintam-se todas devidamente abraçadas, carinhosamente abraçadas. Em nome da objetividade, vamos direto ao ponto. Nós teremos, ao final da nossa programação, uma fala da professora Paula Schomer, da UDESC ESAC, e também da professora doutora Florência Guerzovic, a respeito do que é o governo aberto no âmbito legislativo. Ao final também teremos a manifestação da coordenadora do programa Governo Aberto, a Carolina Kichler, pela CGE, né? Então faremos isso num segundo momento, mas inicialmente a gente destaca aqui ao meu lado na mesa, né, representando o governador do Estado, o governador Jorginho Melo, a presença do Dr. Cícero Barbosa, que é o Controlador-Geral do Estado de Santa Catarina, sempre também honrosa presença do nosso querido vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o desembargador Altamiro de Oliveira, representando o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em um esforço coletivo, porque o Tribunal de Contas conta com uma programação intensa ao longo dessa semana, num seminário nacional de comunicação. Então, o conselheiro Wilson Vandal representa aqui o Tribunal de Contas do Estado e o nosso querido doutor Luciano, representando o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, doutor Comim, nosso Procurador-Geral de Justiça. Então, inicialmente, franqueio a palavra, né, brevemente aos deputados aqui presentes que fazem parte do fórum, né, para que façam a sua manifestação inicial de boas-vindas, né, seguindo a ordem de visão, deputado Marquito, né, na sequência, deputado Oscar, deputado Cadorim, deputado Camilo Martins e deputado Lucas Neves, né, na tribuna podem fazer a sua manifestação inicial. À vontade, deputados que compõem conosco o fórum, até porque o papel do coordenador é simplesmente ser um facilitador aqui dos trabalhos, né? Aqui não há individualidades, aqui é um esforço coletivo, um esforço suprapartidário. Então, deputado Marquito, por favor, à vontade. Quero, inicialmente, dar um bom dia para todos e todas. É um grande momento esse que nós estamos instalando, o primeiro fórum parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero aqui, primeiramente, né, parabenizar o deputado Napoleão pela proposição, pela iniciativa, e também sabendo de toda a manifestação e todo o trabalho que o deputado Napoleão desenvolveu no âmbito da prefeitura do qual ele foi prefeito, em parceria com muitos atores da sociedade, como das universidades, núcleos de pesquisa, controladorias, Tribunal de Contas, as entidades envolvidas com o tema que compete a esse tema que é o governo aberto, que envolve a participação social, que envolve a transparência, que envolve o melhor aprimoramento da gestão pública, né? Eu, enquanto fui vereador aqui na cidade de Florianópolis, a gente criou um fórum parlamentar também, uma comissão parlamentar especial, que tinha como objetivo construir a várias mãos uma proposta de um programa, de uma política de transparência e de participação social no âmbito do município de Florianópolis, em conjunto com o Poder Legislativo. Foi um trabalho de aproximadamente 2 anos, que teve uma série de desdobramentos e que hoje, inclusive, essa proposta tramita na Câmara de Vereadores. Ainda não foi a plenário para votação, mas o resultado dela demonstrou a importância desse tema. Quero dizer também para o deputado Napoleão que a gente inaugura aqui um instrumento muito importante. Tenho certeza que o fórum vai trazer contribuições para a gente analisar de forma aberta as ações ligadas à questão ambiental, as ações ligadas à questão da segurança alimentar e nutricional, as informações da gestão pública ligadas à agricultura familiar, né? E eu tenho certeza que a gente vai estar aqui à disposição para contribuir. Já deixei a minha manifestação declarada. Quero colaborar muito com o debate da participação social e do controle social, mas também dos temas ambientais e sociais, para a gente ampliar essa discussão. Muito obrigado, tenhamos e terei aqui uma participação ativa nesse fórum e tenhamos todos uma boa manhã. Obrigado.
Obrigado, deputado Marquito. Deputado Oscar Gutz. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao nosso grande deputado Napoleão e a todos os mais deputados aqui presentes, a todas as autoridades, representando o governador Jorginho Melo. Eu acho que é muito importante dar os parabéns, Napoleão, os parabéns mesmos a todos que fazem parte. Eu acho que nós temos que fazer um grande governo nesse mandato, com honestidade e transparência. Eu fui prefeito de uma cidade pequena, de Pouso Redondo. Me elegi, me reelegi e saí em 2022 para ser candidato a deputado. Mas por um objetivo: trabalhar para esse povo catarinense, com honestidade e transparência, o que eu fiz no nosso município. Eu acho que o povo paga tanto imposto, nós, parlamentares, nós que fizemos parte do governo, nós temos que olhar com muito carinho por esse nosso povo tão querido de Santa Catarina e do nosso grande Alto Vale. Fazer o melhor. Não fui por dinheiro, fui para ajudar o povo. E quero fazer isso junto nesse fórum querido aí. E sempre pode contar comigo, deputado e deputados. Estamos juntos para fazer o melhor. Me convide sempre para fazer o bem para a população. Não me convide para fazer o mal, que não estou junto. Um grande abraço, Deus abençoe a cada um. Obrigado. Obrigado, deputado Oscar. Deputado Matheus Cadorim. Bom dia a todos. Eu vou falar em nome do bloco, para a gente ser mais célere aqui, a gente já combinou. Deputado, amigo irmão, Napoleão, vou usar dos seus termos também para congratulá-lo por essa iniciativa. Eu especificamente, me chama muito a atenção quando a gente fala de inovação nos serviços públicos, né? É o meu setor, é o que eu tenho de mais conhecimento, de bagagem. Entendo que a inovação traz desburocratização, traz desinchaço da máquina pública, desonera os serviços e, portanto, esse recurso pode ser reinvestido em outras frentes mais importantes e facilita a vida do cidadão catarinense. Então, quando a gente mistura aí transparência, participação e inovação, com certeza o resultado tem que ser positivo. E esse fórum aqui, o primeiro fórum da 20ª legislatura, já vem com força, mostrando a intenção desse novo grupo de deputados que aqui está reunido. E eu queria fazer uma observação. Perceba que das assinaturas há todas as ideologias. Então, não é uma questão de ideologia partidária, é uma questão suprapartidária, é uma questão de benefício, efetivamente, do povo catarinense. Isso tem que estar acima de qualquer tipo de vontade própria, né, ou decisão partidária. Parabéns pela iniciativa. Obrigado a todos. Bom dia e bom trabalho. Obrigado ao deputado Matheus Cadorim. Aqui na mesa também, em nome da objetividade, pactuamos, né? Temos a honrosa presença do Dr. Cícero, que é o Controlador-Geral do Estado, representa aqui o governador Jorginho Melo, nosso querido desembargador, Altamiro, que é o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o nosso conselheiro Wilson Rogério Vandal, do Tribunal de Contas do Estado, e também o doutor Luciano, que representa aqui o Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado. Em nome, então, portanto, de todos os órgãos, né, e de todos os poderes, nós passamos a palavra aqui para sua saudação ao doutor Cícero, representando aqui a todos os órgãos que fazem parte da mesa e que compõem esse evento. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui representando o governador Jorginho Melo, que manda, em função da sua apertada agenda, manda um abraço a todos, um abraço fraterno a todos. Sendo bastante breve, porque a agenda é apertada do evento, eu quero dizer que eu me sinto muito honrado de estar presenciando esse evento. Na verdade, esse brilhante evento, né? Santa Catarina se transforma em referência nacional em governo aberto. E a iniciativa que hoje a gente verifica nessa Casa Legislativa é por demais louvável. Louvável no sentido de multiplicar ações que fomentam a participação de cidadão nas decisões de governo e, portanto, na construção de políticas públicas. O governo aberto é condição indispensável para estabelecer um novo nível de confiança do cidadão na administração pública. Ao promover políticas e estratégias efetivas de transparência, prestação de contas e participação social, o Estado se aproxima da sociedade e dos interesses públicos, que definem a sua própria existência.
Santa Catarina é um estado com histórico de colaboração entre a sociedade e o setor público, que é um elemento chave para o desenvolvimento dos projetos de abertura de governo. Muitos passos já foram dados nessa direção. No entanto, a adoção de uma visão de longo prazo e o estabelecimento de instrumentos formais de fomento à transparência, a participação social como prática de governo são indispensáveis. Somente um conjunto de ações, a exemplo do fórum que hoje está instaurado, voltadas à abertura de governo, será capaz de conduzir o Estado à evolução significativa dos níveis de transparência, de participação social e inovação. Reconhecendo os princípios de governo aberto como chave para a evolução social, o governo de Santa Catarina vem empenhando esforços para tornar-se referência em inovação, transparência e na participação social, fortalecendo dessa arte, então, o combate à corrupção e promovendo o aperfeiçoamento contínuo dos bens e dos serviços públicos. É nessa perspectiva que o governo do Estado, por meio de sua Controladoria Geral do Estado, tem instituído dispositivos legais e estabelecido parcerias com a sociedade civil, com os entes e com os demais poderes públicos, nos níveis estadual, nacional e internacional. O Estado de Santa Catarina é o primeiro e único, até então, Estado a aderir ao Programa de Governo Aberto, a OGP. A gente tem a certeza, deputado Napoleão Bernardes, que este Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto é mais um grande aliado ao fortalecimento da rede de governo aberto, ajudando a proporcionar um Estado ainda melhor e mais próximo dos catarinenses. Parabéns a esta Casa Legislativa, aos senhores deputados e a todas as autoridades que contribuem por essa brilhante iniciativa. Conte sempre conosco, com o Governo do Estado, por meio de sua Controladoria Geral, neste caminho que é sem volta. Obrigado a todos e um bom fórum. Obrigado. Finalizando essa etapa inicial, para que passemos, portanto, às falas técnicas, né, a esse respeito, me cabe aqui como coordenador, e como disse, o trabalho do coordenador é simplesmente ser um facilitador. É um fórum composto por 23 parlamentares, aqui representados pelo deputado Marquito, deputado Oscar, deputado Matheus Cadorim, deputado Camilo Martins, deputado Lucas Neves. As equipes de cada um dos respectivos gabinetes está plenamente à disposição nessa temática para que cada ator aqui envolvido, para que cada segmento, para que cada órgão possa contatar cada um desses parlamentares, dos 23 proponentes dessa iniciativa. Então, todos os gabinetes de todos os 23 parlamentares estão à disposição para que a gente faça aqui a melhor condução dessa temática. No meu gabinete, especificamente, nós temos o profissional, o nosso assessor legislativo Neto, que está às ordens e à disposição de todos os interlocutores para que nós avancemos nesse tema. Da minha parte, cabe agradecer aos parlamentares pela confiança, a todos os órgãos aqui representados por essa confiança. Eu tenho convicção de que aquilo que a Bíblia representa para a fé cristã, a Constituição da República representa para todos nós em termos de cidadania. E há uma diretriz muito clara na nossa Constituição acerca dos mandamentos que a administração pública deve seguir e perseguir, no artigo 37 da Constituição da República, que é a busca incondicional e a consecução plena do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade no sentido da transparência, todos esses 4 critérios com um objetivo claro, a busca da eficiência, que deve ser o mantra da atividade a todos nós, porque um governo não pode ser um fim em si mesmo, e sim um catalisador da melhor prestação de serviços públicos em favor da comunidade. E é isso que esse fórum pretende ser, um canal de vazão da sociedade, do poder público, para que todos juntos, irmanados, de mãos dadas, numa cooperação suprainstitucional, nós possamos, em conjunto, suprainstitucionalmente, suprapartidariamente, alcançarmos os melhores resultados em relação à comunidade. Para finalizar, eu lembro, quando disputei a minha primeira eleição de prefeito, às vezes as pessoas perguntavam para mim, olha, candidato, qual que é a sua prioridade? E é uma pergunta simples, mas angustiante, porque cada pessoa tem na sua necessidade aquilo que entende que deva ser a prioridade principal. A mãe trabalhadora, que precisa ir para a fábrica na madrugada, para ela ninguém vai a convencer do contrário, de que a prioridade da administração pública não deva ser a luz no ponto de ônibus. Como, enfim, aquela família que aguarda uma vaga na educação infantil, ninguém vai convencer aquela família que a prioridade das prioridades não deva ser a vaga na educação infantil, a vaga em creche. Quem está esperando uma consulta, uma cirurgia, ninguém vai entender o contrário, que a prioridade não seja investir a saúde. E a pessoa no seu carro importado que cai num buraco não vai entender que a prioridade não seja asfaltar aquela rua. Então, cada um tem a sua prioridade dentro da sua necessidade.
Então, o que eu passo a entender é que a prioridade das prioridades da administração pública deva ser a busca pela eficiência da gestão como caminho para maximizar a oportunidade de gerar bons resultados. E é isso que esse fórum, ampliando esse tripé de inovação, de transparência, de participação e do próprio controle, possa gerar esse resultado que seja expressivo e importante. Portanto, pedindo perdão em público pela quebra de protocolo, mas devolvo então a palavra ao protocolo para que possa conduzir a segunda parte aqui da nossa reunião de trabalho, desde já agradecendo o carinho e a atenção de todos. Muitíssimo obrigado. Também citamos e agradecemos a presença neste evento do senhor assessor de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, engenheiro Flávio Schaffer, neste ato, representando o senhor presidente do CREA, engenheiro Carlos Alberto Quita Xavier. Também da senhora conselheira fiscal do Observatório Social do Brasil, em Santa Catarina, Daniela Zimmermann Schmidt. Agradecemos e convidamos os componentes da mesa a tomarem seus lugares na primeira fila da plateia para darmos prosseguimento ao evento. Obrigado. Para discorrer sobre o que é governo aberto no Legislativo, convidamos as professoras Paula Kies Schomer e Florência Gersovitch. Por favor. Bom dia a todas, todos. Uma alegria enorme estarmos aqui hoje. Sou a professora Paula Schomer, professora da UDESC, do curso de Administração Pública, líder do grupo de pesquisa Politeia. E eu agradeço inicialmente ao nosso deputado Napoleão Bernardes, um grande parceiro de aprendizagem nos temas de governo aberto de muitos anos. Ele, quando prefeito de Blumenau, enfim, com a equipe nossa, inclusive com egressos nossos que trabalham na prefeitura de Blumenau, e que com eles a gente começou a aprender lá atrás. Nós realizamos também na UDESC o Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública, cujo tema era Transparência com Cidadania. Muitos dos órgãos que estão aqui presentes foram parceiros desse prêmio, e a Prefeitura de Blumenau, assim como outras prefeituras, outros órgãos do Estado, participaram desse prêmio e foram reconhecidos, porque Santa Catarina tem aí, sim, uma trajetória de boas práticas nesses temas. E, mais recentemente, nós tivemos engajados em iniciativas como a que o deputado Marquito citou, da Comissão Parlamentar pela Transparência em Florianópolis, um município em que já avançamos, mas ainda temos muito a avançar também nas temáticas de transparência. E fomos parceiros da CGE, do Governo do Estado, no primeiro plano Santa Catarina Governo Aberto, que será apresentado depois aqui pela nossa colega Carolina. E agora temos essa oportunidade de estarmos aqui nessa frente parlamentar, nessa Casa Legislativa, ampliando, tornando ainda mais plural e mais rico o debate e as ações nesse tema em Santa Catarina. Então, é uma honra enorme e agradeço demais ao deputado Napoleão por liderar esse processo, a todos os deputados e deputadas que aderiram a essa iniciativa e ao Neto, que, nosso parceiro aí de construção. Muito obrigada, Neto, pela maneira como você tem conduzido para nos fazer chegar aqui nesse dia. Bom, rapidamente vamos mostrar um pouquinho do que é governo aberto. Aqui nos referimos, já foi dito bastante coisa aqui, mas só para a gente trazer um pouquinho dos conceitos, a ideia de que os governos abertos colocam o cidadão como prioridade, inclusive na coprodução de políticas e serviços públicos e no controle, e se esforçam para acolher
alguns princípios para melhorar a governabilidade e solucionar os desafios públicos. Acesso à informação é uma das agendas, aí, um dos temas-chave de governo aberto, tanto da divulgação de dados abertos, a publicação proativa, mecanismos legais de acesso à informação, esse é um dos eixos. Outro eixo fundamental é a participação cidadã, pela participação pública formal, informal e acesso às pessoas, aos cidadãos, aos processos decisórios e também o cidadão como partícipe da melhoria da qualidade do serviço público. A prestação de contas, ou a accountability, né, a ideia de que os governantes, os agentes públicos, eles precisam demonstrar o desempenho do governo, justificar as suas ações, também as suas omissões, e atuar frente às críticas. Então, esse é um princípio também de quem exerce o poder, precisa se explicar sobre o exercício desse poder. E a tecnologia e inovação como ferramenta para viabilizar todos esses anteriores e aprimorar continuamente os serviços. O que recebemos em troca com a abertura do governo, né? Então, o que os detentores do poder recebem quando se dispõem a se abrir mais para a população? A melhoria nos serviços, como já foi dito bastante aqui, esse é o fim principal, talvez. Oportunidades de negócios também, a ideia de geração de valor econômico, empregos, atração de investimentos. Então, Santa Catarina, como pioneiro nessa agenda, também tem muito a ver com o Estado se colocar como um Estado transparente, íntegro, bom, como um ambiente de negócios e de trabalho. Eficiência do governo e economia dos gastos, também já foi bastante enfatizado aqui nas falas, né? O deputado Napoleão falou bastante sobre eficiência, da sua própria experiência nisso na prefeitura, como de fato contribui para a eficiência, e com sistemas abertos de contratação, também igualdade de condições para as empresas que são parceiras, que prestam serviços para o poder público, prevenção da corrupção através do monitoramento cidadão e pela articulação do sistema de controle, controle interno, controle externo, controle social, controle político, e a confiança no governo, para que a gente possa ter, né, êxito político coletivo e fortalecimento das instituições. E qual o papel do legislativo aí, né? Onde é que entra o legislativo nessa agenda de governo aberto? Se a gente pensar ali as palavras-chave que estão lá em cima, né? Participação, transparência, informação, accountability, inovação, integridade, colaboração, tudo isso, a meu ver, se relaciona com funções que são chave do legislativo, que são a conexão entre a cidadania e o Estado. Para mim, né, a casa legislativa, a casa dos representantes da população é quem faz, quem deve fazer, quem tem o papel de fazer essa conexão entre a cidadania e todo o aparato estatal. E interpretando, diz ali, né, comunicando, interpretando as expectativas da população em relação ao serviço público e também justificando o que se pode fazer, o que não se pode fazer, como fazer. E também promovendo canais de diálogo e articulação entre os poderes, os vários órgãos da administração pública com a cidadania. Por outro lado, o poder legislativo também tem um papel de controle sobre as prioridades da administração pública. Então, é um estímulo, e a sua própria prática é uma forma de fazer isso, né, ao controle cidadão, à transparência, à prestação de contas, tanto no próprio parlamento como no governo como um todo. E, para isso, é importante promover a transparência e a abertura dos processos, os processos políticos, a negociação, a deliberação, as agendas. Como que a gente abre para o público, para a cidadania, os processos de negociação e deliberação? Como que a gente promove transparência também administrativa e orçamentária? Por exemplo, das emendas, cotas parlamentares, das compras do próprio poder legislativo, mas também fazendo isso na nossa casa, a gente também tem mais capacidade para exercer o controle dessas atividades nos demais poderes. Além disso, há um papel de fiscalização, né, de responsabilização do cumprimento das leis e do aprimoramento das leis, como as leis de acesso à informação pública, de proteção de dados pessoais, os programas de integridade, compliance, controle interno. Então, fortalecendo isso na Casa Legislativa e ajudando os demais poderes a também fortalecerem suas ações nesse sentido. E, no aspecto da legislação, obviamente, né, o Legislativo pode estar continuamente verificando como que as inovações no serviço público, a transparência, a participação, podem nos fazer aprimorar o nosso arcabouço legal para promover um bom governo. E também eu destaquei ali o papel de educação política e cidadania,
o legislativo também tem esse papel, né, de promover a qualidade do debate político. Além de ouvir as expectativas da cidadania, também promover capacitação cidadã, educação e dos servidores públicos, da nossa, dos agentes públicos em vários níveis, né, tanto no âmbito estadual como na articulação com municípios. Então, tem dois, a gente pode falar tanto do parlamento aberto, da casa parlamentar aberta, mas também dos gabinetes abertos. Esse é um dos focos também na discussão sobre o parlamento aberto, como cada gabinete parlamentar pode também ser mais aberto, mais promotor, praticante dessa agenda de transparência e participação cidadã e controle. E aí a gente tem assim só alguns exemplos de muitas iniciativas para mostrar que esse tema está na agenda internacional. Então, a gente tem a OGP, que a Carolina vai falar um pouco mais depois, que é uma grande parceria internacional para o governo aberto, e que tem também uma rede, dentro dessa rede, que fala de parlamentos abertos, que fala que um parlamento aberto que fomenta a transparência, a participação e a rendição de contas, ou a prestação de contas, tanto dentro da instituição parlamentar como em todo o governo, é uma pauta essencial de um governo aberto. Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, no âmbito dos planos nacionais de governo aberto brasileiros, nós vamos agora para a 6ª edição do Plano Nacional, a gente tem uma frente de trabalho no Congresso Nacional que tem uma série de iniciativas, entre elas um guia de parlamento aberto que está disponível, que pode ser uma das nossas interlocuções nesse trabalho aqui. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, organização a qual o Brasil é candidato a ser membro pleno, vem incentivando bastante a agenda de governo aberto e, recentemente, produziu um diagnóstico e uma sugestão de como podemos avançar nessa temática em todos os entes da federação e em todos os poderes. Então, é uma agenda que vocês veem que passa por um debate internacional de organismos, organizações da sociedade civil, mas que também no governo brasileiro, no Congresso Nacional, já há uma discussão. Nós temos aqui uma carta compromisso, que foi proposta e assinada, inclusive, por alguns dos deputados aqui presentes quando candidatos, que é promovido por uma organização da sociedade civil que diz, bom, os candidatos, as candidaturas podem se comprometer também com essa agenda, e nós também promovemos aqui o UDESC Exago Polité, em parceria com o Observatório Social do Brasil Santa Catarina, que também está aqui presente, uma formação, oficinas, para trazer essa temática para as candidaturas e para os partidos políticos em Santa Catarina. Então, é para mostrar que temos iniciativas desde aqui do local ao global, e é com essa expectativa que a gente segue construindo, por meio deste fórum, a participação de Santa Catarina e a contribuição de Santa Catarina nessa agenda. E, para isso, eu passo para a minha colega Florência Gersovitch. Bom dia, muito obrigada, Paula. Eu quero fazer minhas essas palavras de agradecimento, parabéns para todos. Eu sou estrangeira, vocês vão notar meu sotaque, eu sou consultora internacional, mas hoje estou aqui como catarinense por eleição. Eu moro aqui, eu colaboro com o Politeia, com a Act for Delivery, com várias organizações. Mas só quer dizer que eu acabei de mandar uma mensagem para meus colegas no organismo internacional para contar o orgulhosa que eu estou disso aqui, do inédito, disso aqui, dos números, da força, né? 15 dias, nem 15 dias no mandato, gente. Parabéns. Essa é incrível, né? E a gente vê isso. Eu vou tentar situar um pouco essa introdução que a Paula fez, em termos do capital e a oportunidade política que se implica em Santa Catarina, como a gente vê isso, né, que vem seguindo e construindo esse processo. Então, eu quero começar dizendo que o que chamamos governo aberto hoje, né, há 10 anos não se chamava governo aberto, né? E se a gente esquece um pouco o nome, né, e olha mais geral na prática, em Santa Catarina essa é uma coisa que tem uma história muito rica, né, sobre o que a gente pode construir. Eu só vou nombrar algumas coisas. A gente tem um hub de pesquisa e formação na UDESC, nessa matéria, que provavelmente é a razão porque eu olhei para Santa Catarina há quase 10 anos atrás, porque eu não achava uma coisa semelhante no Brasil ou fora. E eu achei inspirador. Isso tem muitos egressos desses processos que hoje são servidores públicos, que trabalham no setor privado e que continuam avançando essa agenda, inclusive muitos nos gabinetes, né, dos deputados.
A gente tem uma rede de controle, que vários membros estão aqui hoje, que tem uma capilaridade no Estado, por exemplo, através das ouvidorias das prefeituras, incrível. A gente tem uma rede de observatórios sociais, aqui tem representantes desses. Santa Catarina é um estado que tem muitos observatórios sociais comparado com o resto do Brasil. E os observatórios sociais, eu acho que é importante notar, eles foram impulsionados e continuam tendo apoio de câmaras de comércio e setor privado local, né? Então, dá uma âncora também nesse segmento da sociedade catarinense. E eles podem explicar melhor do que a gente poderia nunca qual é o benefício para o setor privado catarinense dessa agenda, né? A gente tem um prêmio de boas práticas que está ancorado na UDESC, mas que tem apoio de inúmeras organizações e outras pesquisas que permitem mapear a quantidade de iniciativas nessa agenda em prefeituras catarinenses. Eu só vou nombrar algumas. Por exemplo, a iniciativa da Prefeitura de Florianópolis, de vários anos, para melhorar as filas na saúde. É interessante hoje pensar isso, né? Olhando o jornal. E as prioridades, né, da sociedade, da política catarinense. A gente tem... Napoleão pode falar melhor do que a gente, né? A quantidade de iniciativa de melhoras de serviços urbanos na Prefeitura de Blumenau e qual é o ganha-ganha para o gestor e o cidadão de avançar nisso. Na educação, a gente tem a iniciativa Educação na Palma da Mão, por exemplo, no Estado, mas também tem uma iniciativa super interessante de criação e abertura de dados na educação que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina impulsa por muitos anos e que a LESC usou para a tomada de decisões no ano passado em relação ao investimento em ICMS para o capital humano do Estado. Então, coisas bem concretas, né? E tem áreas, como, por exemplo, resíduos, saneamento, onde muito pode ser usado a partir do que já existe e aprimorado, entre muitas outras. A Carol vai falar mais. Então, todos os cores políticos, todas as ideologias, todas as agendas, todos os atores. E isso a gente tem para construir, né? Sobre o que construir. A gente não está inventando a roda, não. Próximo. Mas o que esse histórico cria em termos de oportunidades olhando para os próximos 4 anos, né? Então, eu quero começar pelo município, né, onde a gente pode fazer muito, conectando e aprendendo sobre os trabalhos e as dores das prefeituras na gestão própria e na gestão em relação com o Estado. Tanto para aprimorar essa relação, para que o Estado aprenda e apoie o que as prefeituras fazem e apoiando o trabalho conjunto das prefeituras. A gente tem uma iniciativa muito interessante que a gente lançou ano passado com várias prefeituras da região da ANVI para padronizar a abertura de dados de compras das prefeituras. Porque existia uma dor das prefeituras de diferentes tamanhos, das demandas dos diferentes órgãos do Estado, em como fazer isso melhor, aprimorar esse diálogo, resolver um problema, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, em que é bem concreto de vantagens de apoio que essa articulação Estado-prefeituras poderia trazer. E um aprendizado para a gente nesse processo é o papel aqui em Santa Catarina chave podem ter as associações municipais, né, como a ANVI e outras, em facilitar esse diálogo e multiplicar. A gente tem muitas prefeituras de tamanhos muito diferentes, então a gente tem que achar jeitos de fazer essa conversa melhor, mais fácil. Então, essa é uma oportunidade que a gente vê. No Estado, a Carol, eu não vou falar muito porque a Carol vai falar, né? Mas eu quero dizer, essa bem-vinda que a gente dá a ter a LESC, né, nesse processo de trazer juntos atores do Estado e cidadãos para resolver problemas de forma colaborativa. Esse é o espírito da gente, nessa agenda.
Em relação à União, como já foi falado, Santa Catarina é o primeiro estado e o único estado brasileiro que parte da parceria pelo governo aberto. Isso dá a gente uma liderança e uma conexão no Brasil incrível. Sempre que tem alguma coisa de governo aberto, seja bem a OCDE, bem o governo federal, a quem chama? Santa Catarina. Nós temos essa formalização, esse processo. Então, a pergunta é como vamos aproveitar isso, né, para posicionar o Estado, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem. E isso vem do trabalho que a gente... É um reconhecimento do trabalho que existe e que pode ser feito. E o mesmo na rede global, né? A gente pode aproveitar e compartilhar e também levar ideias, experiências, ganhar prestígio nessa agenda internacional, que tem uma importância em relação às agendas de investimento internacional, como a Paula falou, né, os OCDE, mas também de participação social e quantas outras. Então, o que vamos fazer com isso nos próximos 4 anos? As redes estão, as pontes estão, as portas estão ali. O que vamos fazer com isso? Eu acho que esse é o desafio da gente, né? É como juntar isso, né, para o benefício conjunto do Estado. Então, eu estou muito, muito feliz e deixo isso aí e a gente fica à disposição para continuar apoiando esse processo. Parabéns. Obrigado pelas apresentações. Na sequência, então, convidamos a coordenadora do programa Governo Aberto, senhora Carolina Kistler, para apresentar o primeiro plano de ação do Governo Aberto em Santa Catarina. Por favor. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes e agradeço demais o convite para apresentar a experiência do Executivo em Governo Aberto. Eu quero parabenizar pelo lançamento do Fórum de Apoio ao Governo Aberto dessa casa. Eu acredito que é uma honra para nós, no Executivo, contar com a LESC, que é um importante ator que vem se somar ao movimento de governo aberto em Santa Catarina. Eu acredito que essa união de forças vai ampliar as entregas para a sociedade catarinense e seguir avançando na agenda e trabalhando em prol do cidadão. No Poder Executivo, né, eu venho apresentar a nossa experiência. No Poder Executivo, nós iniciamos a nossa jornada com o programa SC Governo Aberto. Ele teve origem com a admissão de Santa Catarina como membro da OGP em 2020 e tem como objetivo coordenar e impulsionar ações voltadas para a abertura de governo. Entre as atividades do programa SC Governo Aberto estão a promoção da cultura de governo aberto e a elaboração e implementação do plano de ação em governo aberto. Falando um pouco mais do que é a OGP e por que nós ingressamos na OGP. A OGP é a Open Contract, Open Government Partnership, e é uma iniciativa internacional que une governos e sociedade civil para promover governos mais transparentes, responsáveis, participativos e inclusivos. Essa parceria mundial foi criada em 2011 por governos nacionais, líderes de países e sociedade civil, entre eles o Brasil. Hoje, essa parceria já conta com 76 países e 106 governos locais. E por que governo local? Em determinado momento, depois da criação e da elaboração de diversos planos de ação a nível nacional, eles perceberam que os governos locais estavam mais próximos do cidadão na prestação de serviços públicos. Santa Catarina, então, ingressou
através de um processo seletivo, em 2020, nós nos tornamos membros dessa organização e friso novamente, ainda o único Estado, primeiro e único Estado brasileiro a fazer parte da OGP. Nós conseguimos essa vaga, essa cadeira, entre os membros, tendo em vista o nosso histórico de governo aberto, de iniciativas de governo aberto, mas também por conta de todo um ecossistema de atores da sociedade civil aptos e dispostos a trabalhar em parceria com o governo. E, como membro da OGP, nós somos, né, incentivados, o coração da organização, que os governos elaborem planos de ação, propondo e avançando na agenda, assumindo compromissos concretos de abertura de governo. Nós iniciamos a nossa jornada, então, em dezembro de 2020, quando nós fomos aceitos no programa, e, nesse momento, nós estabelecemos, junto com as organizações da sociedade civil que trabalharam conosco na inscrição e na candidatura de Santa Catarina, que foram o Grupo de Pesquisa Politeia e o Observatório Social de Santa Catarina. Esse grupo formou, então, a coordenação geral do programa, que nós batizamos de Grupo Motor. Esse grupo passou por um treinamento oferecido para a OGP, para os seus membros, para conhecermos os princípios e como elaborar um plano de ação de forma participativa. Nós, então, partimos divulgando esse programa no âmbito do Executivo e convidando os órgãos a apresentarem projetos. Entre fevereiro e março, nós recebemos projetos de diversos órgãos do Executivo que tinham aderência ao tema, e nós selecionamos 8 projetos. Esses 8 projetos, então, foram divididos por temas, e entre abril e junho nós criamos espaços de diálogo com a sociedade civil, que foram chamadas as mesas temáticas. Para essas mesas, nós convidamos organizações e especialistas, tanto de órgãos de governo como da sociedade civil, para se debruçarem sobre os projetos apresentados e darem as suas contribuições. Foram 67 pessoas participando desse espaço, representando 31 instituições, sendo 17 organizações da sociedade civil e 14 órgãos da administração pública estadual. Todo esse trabalho resultou na construção de 4 compromissos a serem assumidos pelo governo do Estado, com ações concretas para atingir os resultados propostos, e todo esse material foi levado ainda para uma consulta pública em julho de 2021, e nós tivemos 51 contribuições. Em agosto, então, nós consolidamos o nosso plano de ação com 4 compromissos. E nós tivemos, de agosto até outubro de 2022, para implementar todas aquelas propostas. E eu vou destacar aqui algumas das principais entregas que foram feitas no âmbito de cada um desses compromissos. No primeiro compromisso, que versava sobre a articulação de governo aberto e controle social nos municípios, nós tivemos o mapeamento de iniciativas, a capacitação e intercâmbios, que alcançaram aproximadamente 600 pessoas. No compromisso assumido em relação a compras públicas e contratação aberta, nós tivemos como resultado o estabelecimento de um protocolo de transparência em compras com base em critérios internacionais. Nós realizamos capacitação dos servidores em gestão de risco e estabelecemos uma parceria com a Open Contracting Partnership para treinamentos dos nossos servidores. Já no compromisso de participação do usuário cidadão e avaliação de serviços, foi criada uma ferramenta tecnológica para avaliar os serviços públicos digitais, e foi criado também um ranking para estabelecer aqueles serviços mais bem avaliados. Também fez parte, uma das entregas foi a instituição do Conselho de Usuários de Serviços Públicos. No quarto e último compromisso assumido nesse primeiro plano de ação, nós temos a transparência ativa, que contou, entre as principais entregas, contou com a melhoria da qualidade e quantidade de dados, bem como a usabilidade das informações no nosso portal da Transparência Estadual. No portal do SC Transferências, foi disponibilizado dados em formato aberto, foi disponibilizado
treinamento e tutorial sobre a utilização da ferramenta, possibilitando o controle social ainda mais efetivo das ações governamentais. Eu destaco aqui que esse foi um trabalho de muitas mãos, envolveu a articulação de muitos órgãos dentro do Estado e também de organizações da sociedade civil que foram responsáveis pela implantação de cada uma das ações previstas no plano de ação. Eu encerro essa apresentação colocando a nossa equipe da Controladoria Geral do Estado à disposição para apoiar e contribuir com os trabalhos do Fórum. Eu espero que juntos possamos fortalecer a transparência, a participação social e, assim, promover a inclusão da sociedade nas ações do governo, aprimorando as nossas entregas e tornando o Estado de Santa Catarina ainda mais democrático como um todo. Agradeço mais uma vez, obrigada e bom dia a todos. Agradecemos à senhora Carolina Kichler pela apresentação e, a seguir, então, convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Napoleão Bernardes para o encerramento deste evento. Por favor. Agradecendo, honrado a presença de todos, né, em nome dos parlamentares aqui presentes, deputado Marquito, deputado Oscar, deputado Camilo, deputado Lucas, deputado Cadorim, reiterar o compromisso do Parlamento catarinense com essa temática. Estamos irmanados, unidos, de mãos dadas, em cooperação, somando em favor da consecução desse objetivo maior, que é a melhor e mais eficiente entrega de serviços públicos com muita qualidade a toda a população catarinense. A partir daqui, vamos seguir em frente com toda a programação e certamente haveremos ter um ano de muito trabalho e muitas entregas positivas para todo o conjunto da sociedade. Muito obrigado a todos, felicidades e sucesso.